Você já parou pra pensar nos crimes que Pica-Pau cometeria se suas travessuras acontecessem aqui no Brasil? Pois é, hoje a gente vai imaginar esse cenário e analisar as peripécias desse pássaro encrenqueiro sobre a ótica do Código Penal brasileiro. Já aviso de antemão que estaremos diante de simples crimes como desobediência até crimes totalmente cruéis, como homicídio qualificado. Dessa vez vamos organizar os crimes cometidos por Pica-Pau por tipo de infração, em vez de apenas seguir apenas os episódios. No entanto, em algumas situações ele comete mais crimes do que o que estamos analisando. Para não nos perder, vamos estruturar uma lista e depois calcular a pena mínima que ele poderia receber. Você acha que ele conseguiria sair impune ou será que ele acabaria atrás das grades? Vamos descobrir. Eu sou um diabo necessário! Vamos começar por uma infração que infelizmente é muito comum vermos no Brasil. No episódio O Biruta, Pica-Pau dirige seu carro e de repente começa a acelerar sem conseguir parar, atingindo altíssimas velocidades. Durante esse evento, ele encontra um policial que está em busca de motoristas que estão infringindo o limite de velocidade. Quem tá procurando? Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? É um cara que vai... Mas Pica-Pau não se mostra nem um pouco preocupado com a presença do policial e continua a dirigir com altas velocidades. Que tal assim? Gostou, sabe? Nesse caso, o Pica-Pau será penalizado pelo crime de excesso de velocidade, que nós podemos encontrar no artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro. A pena para esse tipo de infração é multa, e dependendo da gravidade pode acarretar em suspensão da carteira de habilitação. Mas também não podemos deixar de lado o crime de perigo para a vida e a segurança de terceiros, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Por estar dirigindo de maneira imprudente, sem se preocupar com a segurança de outras pessoas, ele pode ser responsabilizado por perigo para a vida e segurança alheia. Isso pode ser configurado como um crime de trânsito e resultar em reclusão de 2 a 5 anos, caso o comportamento de Pica-Pau coloque em risco a segurança de terceiros, que foi o que a gente viu nesse episódio. E também não podemos esquecer que o fato de Pica-Pau não ter obedecido o policial e continuar dirigindo sem se importar com a presença da autoridade pode ser enquadrado como desobediência no artigo 330 do Código Penal, com pena prevista de 15 dias a 6 meses de prisão. Como bem sabemos, não é nem um pouco à toa que conhecíamos esse Pica-Pau como Biruta, não é mesmo? Mas essa não é a única vez que Pica-Pau poderia ter sido detido por infringir o Código de Trânsito Brasileiro. Em outro episódio, uma corrida de carros está prestes a começar. Corridas ao grande desafio da travessia da cidade, onde cada participante terá que pilotar cansativos 80 km através das ruas da cidade. Um coelho, famoso piloto, está rodeado por fãs e aproveita sua popularidade, enquanto outro competidor menos renomado cobra $20 para cada autógrafo que ele der. Tia, engraçado. Você quer o meu automógrafo? É só 20 pratas. Pica-Pau então aparece na cena e recusa pagar pelo autógrafo, e decide conversar com o piloto coelho que é famoso. O problema todo começa quando o piloto adversário, com segundas intenções, arma uma situação para que o coelho se machuque e não possa participar da próxima corrida. Diante disso, Pica-Pau se oferece para correr em seu lugar. No entanto, assim que a corrida tem início, o piloto rival levanta um questionamento crucial. Ei, aquele carro é ilegal e aquele piloto nunca tirou uma carteira de motorista. Para! Pica-Pau não possui carteira de motorista. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, ao participar de uma corrida dirigindo sem habilitação, se enquadra como infração gravíssima e um crime de trânsito. Caso ele cause algum risco à segurança pública, a pena pode ser de 6 meses a 1 ano de detenção. E pensando o que aconteceria se o crime fosse cometido aqui, Pica-Pau faria parte de um grande número de motoristas sem CNH que vem aumentando cada vez mais no país. Acho que Pica-Pau não entende muito bem o conceito de limites, não acham? Porém, dessa vez estou falando de limite físico mesmo. Estou falando da invasão de propriedade. No episódio Esqui para 2, Pica-Pau está no meio da neve procurando um local para se abrigar. Ao encontrar uma hospedagem, ele percebe que só poderia entrar se tivesse uma reserva, o que não possuía. ¿No sabe leer? Ningún lugar vago para quien no tem reservas. E em vez de seguir as regras, ele decide invadir a hospedagem de Leôncio. Então, estamos diante do crime de invasão de propriedade, que constitui em entrar ou permanecer na propriedade alheia sem permissão do proprietário, constituindo o crime de violação de domicílio do artigo 150 do Código Penal. A pena para isso é de detenção de 1 a 3 meses ou multa. O que é bom para os gansos é péssimo para os pica-paus.
É, meus amigos, Pica-Pau não está pra brincadeira. E pra piorar, estamos apenas começando. Ao longo do desenho, vemos Pica-Pau se mostrar um bom trabalhador prestando serviços em diversas áreas. Mas talvez o problema esteja aí. Sabemos que há empregos em que para exercer você precisa de uma formação qualificada, como por exemplo médicos, bombeiros e piloto. E é sobre isso que falaremos agora. No episódio Rota de Colisão, nele Pica-Pau vai à casa de Winnie para assistir televisão, mas descobre que na verdade ela vendeu a TV para pagar um curso de aviação com um renomado piloto. E aulas de voo com asas Banderhaus Rosenflausen, um incrível piloto estrangeiro, sabia? Diante disso, Pica-Pau decide enganar o piloto, afirmando que ele ganhou um importante prêmio de aviação. Só vim aqui pra dizer que você foi incluído no Hall da Fama de Voo. Finalmente, meu sonho de criança. Quando o piloto sai para buscar o suposto prêmio, Pica-Pau assume sua identidade e, sem qualquer conhecimento na área, passa a exercer a profissão de piloto, colocando várias vidas em risco. Winnie, o que você está fazendo? Ué, eu tô voando. Eu tô voando! Socorro! Por não possuir nenhum conhecimento de aeronáutica e mesmo assim exercer o papel de professor de voo, Pica-Pau pode responder por exercício ilegal da profissão, que está no artigo 47 da Lei de Contravenções. A pena para esse crime é uma prisão simples de 15 dias a 3 anos ou multa. Vale ressaltar que ao se passar pelo piloto renomado, Pica-Pau também comete o crime de falsa identidade, artigo 307 agora do Código Penal. Porém, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa. E ao pilotar o avião sem qualquer conhecimento, ele coloca a vida em risco dos passageiros que estavam lá, que no caso era o Winnie, podendo ser julgado por perigo para a vida ou a saúde de outrem. Artigo 131 do Código Penal, a pena prevista é de 3 meses a 1 ano de detenção. Sabemos também que Pica-Pau sabe aproveitar bem as oportunidades, e isso não é nenhum crime. Porém, quando essas oportunidades vêm às custas do trabalho de outro, aí já temos um certo problema. No episódio Barata Mais Amiga, Pica-Pau está comendo seu delicioso sanduíche em sua poltrona, até que aparece uma barata que começa a comer suas migalhas, beber seu leite e, para piorar, senta-se em sua poltrona. Pica-Pau não gosta da situação e manda a baratinha embora, porém esta chora afirmando que não conseguiria sobreviver no mundo. Eu não consigo viver lá fora. Não sabe o que é ser vergonha da família. Todos progredindo e você fracassando. Sensibilizado ou apenas querendo se livrar do problema, Pica-Pau arruma a barata e a incentiva a procurar um emprego. Para a surpresa dele, a barata consegue um trabalho com certa facilidade e logo aparece na casa dele com 2 sacos de comida e $50. Até então, nenhum crime havia sido cometido. Porém, tudo muda a partir desse exato momento. Pica-Pau ali vê uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil e decide cobrar $49 de aluguel, deixando Chester, a barata, com apenas um único dólar após um longo dia de trabalho. Agora eu só tenho $1. Ah, então precisa procurar um emprego melhor, Chester. Vai lá, trabalha, meu filho. Vai trabalhar, vai. Não satisfeito, Pica-Pau manda Chester procurar um emprego melhor. Quando Chester retorna para casa com 2 novas promoções e um aumento salarial, Pica-Pau novamente aumenta o aluguel e passa a cobrar por outras despesas, como água, luz, TV, deixando Chester mais uma vez com apenas $1. Parece que seu aluguel subiu 100 pratas. E aqui estão as suas contas de água, luz, a conta da TV a cabo e tem também a outra... Opa! Peraí, TV a cabo? Usuário de TV, taxa de ocupação. Chester, buscando melhorar sua vida, se esforça ainda mais e consegue um cargo bem mais remunerado. Porém, assim que descobre a novidade, Pica-Pau não hesita e aumenta novamente os valores cobrados, explorando a barata de forma mais desleal possível. E diante de toda essa exploração, Chester, finalmente cansado, se revolta contra Pica-Pau. Eu estou ficando cansado de vencer no mundo lá fora e entregar tudo pra você. Já mudei mais de emprego do que mudo de meia. Você é uma desgraça. É hora de pôr o professor em xeque. Bom, aqui estamos diante do crime de usura, ou também conhecido como exploração extorsiva, que é o artigo 4º da Lei de Usura. Pica-Pau cobra valores excessivos pelo aluguel e por despesas básicas, explorando Chester financeiramente. A lei proíbe a cobrança abusiva e extorsiva de valores, sendo passiva de multa e até reclusão de 6 meses a 2 anos. Também podemos enquadrar Pica-Pau na redução
uma condição análoga à escravidão, artigo 149 do Código Penal, pois ele cobra praticamente todo o salário da barata e deixa em uma situação de dependência extrema, garantindo para si uma pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa. E como você pode imaginar, nós não poderíamos deixar de fora o crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal, visto que Pica-Pau exige valores totalmente absurdos de Chester, aproveitando-se da vulnerabilidade da baratinha. Isso pode configurar o crime de extorsão, cuja pena pode chegar de 4 a 10 anos de reclusão. Arranje um emprego, amigo, e vai trabalhar. Anda. E é claro que também não podemos falar de Pica-Pau sem falarmos de Zeca Urubu, que inclusive merecia um vídeo apenas para ele. Mas dessa vez, Pica-Pau conseguiu ser ainda pior que o pilantra Zeca. No episódio Hipnotizador Caipira, Pica-Pau recebe a missão de entregar uma intimação a Zeca Urubu. Entregue essa intimação ao Zeca Urubu. Você que manda. No entanto, em vez de fazer isso de maneira convencional, ele recorre a um método nada ético e o hipnotiza. Hipnotismo. Influencie os outros e seja mestre deles. Sob esse efeito, Zeca Urubu passa a obedecer cegamente a Pica-Pau, que aproveita da situação para fazer um pedido inesperado. Ele pede que o Zeca o proteja de qualquer perigo. Você tem que me proteger todo o tempo. Com essa nova ordem em vigor, Pica-Pau decide se divertir às custas do hipnotizado, colocando Zeca em diversas situações de extremo risco. Ele o obriga a enfrentar perigos absurdos, como segurar objetos pesados prestes a desabar, enfrentar animais selvagens e até mesmo colocar-se na frente de ameaças mortais para garantir a segurança de Pica-Pau. Bom, como você deve imaginar, Pica-Pau responderá por crimes. Nesse caso, nós estamos diante do constrangimento ilegal que está no artigo 146 do Código Penal. Ao obrigar Zeca Urubu a fazer algo contra sua vontade através da hipnose, Pica-Pau comete o crime, cuja pena é de 3 meses a 1 ano de detenção. Como vimos, vale ressaltar que ele poderia responder também por todo o perigo que proporcionou a Zeca, sendo enquadrado no artigo 131 que nós já conhecemos, que é a exposição ao perigo de vida. Isso lhe garantiria pelo menos 3 meses, podendo chegar a ter 1 ano de detenção. Além de colocar os outros em risco, sabemos que Pica-Pau adora destruir as coisas, né? Então, em um dos episódios, Pica-Pau aparece destruindo o telhado da família Panda, dando bicadas e fazendo vários furos na estrutura. Pai, é aquele Pica-Pau de novo. Esse ato causa danos à família, comprometendo sua segurança e causando prejuízo material aos pandas. Pica-Pau responde então por dano ao patrimônio, artigo 163 do Código Penal. A previsão nos diz que destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia constitui o crime de dano. Como Pica-Pau destruiu o telhado da família Panda, ele poderia ser responsabilizado criminalmente, podendo pegar 1 mês a 6 meses. E pode ter certeza que de destruir casas, esse pássaro ruivo tem muita experiência. No episódio Calma Calma, vemos Pica-Pau se preparando para os jogos escoceses. Vamos ver o que há na agenda para hoje. Dormir? 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 Dormir mais? Jogo escocês? Oba! Para treinar, ele pega uma enorme pedra que de maneira inexplicável estava dentro do seu apartamento. Sem qualquer preocupação com as suas consequências, ele arremessa a pedra pela janela, sem sequer pensar que poderia atingir alguém que passava na rua. Porém, para sua sorte, ou talvez não, a pedra acaba acertando uma árvore que rebate como se fosse uma catapulta, lançando-a diretamente contra o apartamento da senhora Minnie. O impacto destrói a parede e o teto da residência, deixando a senhora enfurecida. Com isso, Pica-Pau poderia novamente responder por dano, podendo pegar de 1 a 6 meses. Tá gravando o meu estado! Meu Deus! E eu te garanto que não é apenas apartamento que Pica-Pau acaba destruindo. Em um episódio, Pica-Pau vai até a barraca de cachorro-quente para receber sua comida, mas parece que o carrinho está à venda e ele precisaria comprar na barraca de Leôncio. À venda? Ai, que tristeza, Joe! Não pode vender a carrocinha?
Para evitar essa situação, o Pica-Pau decide comprar a barraca de cachorro-quente e começa a vender, o que acaba irritando Leôncio. Sentindo-se ameaçado pela concorrência, Leôncio tenta livrar-se de Pica-Pau, possivelmente recorrendo a métodos ilícitos. No entanto, em vez de procurar as autoridades para denunciar Leôncio por possíveis crimes como intimidação ou concorrência desleal, Pica-Pau resolve agir por conta própria. Em um ato de retaliação, ele destrói a barraca de Leôncio, causando um prejuízo ao rival. Como o Pica-Pau destrói a barraca de Leôncio intencionalmente, pode ser enquadrado no crime de dano, cuja pena é de 1 a 6 meses, como vimos. Mas podemos enquadrá-lo também no exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345, pois, ao invés de buscar a justiça para resolver a questão com Leôncio, Pica-Pau decidiu agir por conta própria, com pena de 15 dias a 1 mês de detenção. Agora eu tenho certeza que não há outro crime para definir Pica-Pau que não seja o famoso artigo 171. No episódio Tal Pai, Filho Nem Tanto, Leôncio ganha passagens para um belíssimo cruzeiro. Eu ganhei uma viagem de navio de pai e filho pelo oceano. Eu ganhei. Mas há um problema. Para consegui-las, ele precisa levar seu filho. Diante disso, nossos amigos têm a brilhante ideia de se passarem por pai e filho, para garantir as passagens e aproveitar a viagem. Então, de acordo com o Código Penal, essa conduta pode ser enquadrada como artigo 171, que é o famoso estelionato, que ocorre quando alguém tenta obter vantagem ilícita em prejuízo de outra pessoa mediante fraude. Nesse caso, Pica-Pau e Leôncio utilizam uma falsa relação de parentesco para obter algo que não teriam direito, que no caso são as passagens para o cruzeiro, caracterizando assim o crime. A pena prevista para estelionato é de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa. E pode ter certeza que essa não é a última vez que ele vai praticar esse crime. Em outro episódio, Pica-Pau avista um local repleto de comida gratuita, mas há uma regra para entrar. É necessário estar acompanhado. Para burlar essa exigência, ele tem a ideia de se disfarçar de mulher e enganar o segurança, fazendo-se apaixonar por ele para conseguir entrar e comer de graça. Como você já deve estar imaginando, essa situação também pode ser enquadrada como estelionato, pois Pica-Pau utiliza meio fraudulento para obter uma vantagem devida, que seria comida gratuita, causando prejuízo ao estabelecimento. E como vimos, podemos adicionar mais pelo menos 1 ano até 5 de reclusão para ele. E também não podemos esquecer do episódio Pescaria, em que Pica-Pau, em busca de mais comida de graça, faz um acordo com um pescador que distribui peixes. Eu tenho uma filosofia sobre pesca. Eu te dou um peixe e você come no mesmo dia. Mas se eu te ensino a pescar, você pode comer todos os dias pelo resto da sua vida. Se ele conseguisse capturar a lendária truta gigante do lago, ele teria direito a refeições gratuitas sempre que quisesse. No entanto, ao tentar pescá-la, descobre que a truta não é tão grande assim. E na verdade, ele usava uma cabeça de peixe maior para enganar os pescadores. Depois de várias tentativas, Pica-Pau finalmente consegue capturar o peixe e leva para a barraca. Mas ao perceberem que ele não era tão grande quanto a lenda dizia, eles montam um esquema fraudulento. A ideia é manter a truta em um grande aquário e enganar pescadores, cobrando para que eles vejam o suposto peixe gigante, garantindo lucro para todos os envolvidos. Essa situação pode ser enquadrada também como estelionato, pois envolve a obtenção da vantagem devida através de meio fraudulento. No caso, seria enganar os clientes ao exibir um peixe que não é realmente o que dizem ser. Além do crime de estelionato, também podemos considerar o crime de associação criminosa, que é o artigo 288 do Código Penal. A associação criminosa ocorre quando 3 ou mais pessoas se unem para cometer crimes. No caso desse episódio, nós temos Pica-Pau, o pescador Castor e a truta, envolvidos nesse esquema fraudulento de enganar pescadores, cobrando para que eles vejam um peixe que não é realmente gigante. A associação criminosa possui pena de 1 a 3 anos de reclusão. Pois é, vemos aqui que os crimes estão escalando e ficando cada vez piores, mostrando quem Pica-Pau é de verdade, não é mesmo? E para aumentar essa lista de crimes, temos agora a lesão corporal. No episódio Um Ais a Mais, Pica-Pau se envolve em uma confusão com um piloto de aviões, onde após muitas disputas, acaba assumindo o controle de um avião sem sequer saber pilotar. Não acredito! Minha nossa, um verdadeiro! Durante a sequência de eventos, o instrutor tenta impedir Pica-Pau de continuar, mas as coisas fogem do controle. O ponto culminante ocorre quando o piloto adversário consegue se pendurar na parte externa do avião com uma corda e pede para que Pica-Pau abra as portas para deixá-lo entrar. Abra isso, eu quero entrar! Falou, sargento!
No entanto, Pica-Pau, de maneira maluca e imprevisível, joga mísseis na cueca do piloto, o que faz com que ambos caíssem do avião. A principal diferença entre os dois é que Pica-Pau tinha um paraquedas nas costas, mas o piloto não. Ao cair sem paraquedas, o piloto acaba sofrendo ferimentos graves. Então, Pica-Pau jogar mísseis contra o piloto e provocar sua queda de avião causou-lhe ferimentos graves, o que se configura o crime de lesão corporal. Como o piloto sofreu esses ferimentos devido à queda sem paraquedas, a pena para lesão corporal grave pode variar de 1 a 5 anos de reclusão, conforme o artigo 129. Lembrando que este está novamente pilotando um avião sem sequer ter a qualificação para isso. Mas como já vimos antes, vamos focar no que realmente importa agora. Agora um caso um pouquinho diferente. No episódio Beisebol Maluco, Pica-Pau tenta de diversas maneiras entrar no evento de beisebol sem pagar. Então o meu amiguinho está querendo entrar aqui numa boa. Pois vai sair numa pior. Sua primeira ação é fraudar sua entrada pintando a bola de canhão como se fosse uma bola de beisebol para entrar de graça no estádio. Embora essa ação seja um indicativo de estelionato, o que ocorre a seguir é ainda mais problemático. Depois de conseguir entrar, Pica-Pau se senta em um assento e percebe que a pessoa em sua frente tem um cabelo enorme, o que acaba incomodando. Ao invés de pedir um novo lugar ou respeitar o espaço do outro, Pica-Pau decide cortar o cabelo dessa pessoa sem sequer pedir autorização. Pode parecer um pouco estranho à primeira vista, pois sempre que ouvimos falar de lesão corporal associamos a uma agressão física, como por exemplo um soco. Porém, cortar o cabelo de alguém sem autorização pode ser enquadrado também nesse artigo 129. Ainda que não tenha sido uma lesão física grave, cortar o cabelo de uma pessoa sem o consentimento pode causar um dano psicológico ou estético dependendo do contexto. E isso pode acabar acarretando 1 a 3 anos de detenção ou multa. E eu sei que pode parecer bastante estranho, mas teve um caso recente na Universidade Federal da Bahia em que um aluno raspou o cabelo da colega e acabou sendo detido. Continuando a nossa linha de lesões corporais, no episódio Mau Tempo, Leôncio planeja uma festa em sua piscina e coloca convites na caixa de correio. No entanto, Pica-Pau intercepta os convites e altera o endereço, direcionando todos os convidados para sua casa, enganando-os sobre o local da festa. Festa na piscina do Leôncio, ia! Não, festa na piscina do Pica-Pau, ia! Além disso, quando ele percebe que Leôncio estava espionando sua festa, Pica-Pau, sem qualquer aviso, pega uma tábua da cerca e bate no pé de Leôncio. Esse ato pode ser enquadrado como lesão corporal, como vimos, o que vai lhe garantir pelo menos mais 3 meses a 1 ano de detenção. E o caso de lesão corporal mais bizarro até então é no episódio em que Minnie começa a se sentir doente, mas seu médico afirma que ela não possui nenhuma enfermidade. Inconformada com o diagnóstico, ela pede para Pica-Pau cuidar dela, e aí as coisas saem totalmente do controle. Pica-Pau decide aplicar métodos alternativos para tentar curá-la, assumindo o papel de um falso profissional de saúde. De acordo com o seu contrato, tem tarefas a cumprir e cuidar de mim quando eu estiver doente. Primeiro, ele age como fisiatra, tentando melhorar sua mobilidade com técnicas totalmente duvidosas. Depois disso, ele a coloca em uma banheira totalmente suspeita, supostamente terapêutica. Mas a pior parte vem agora. O eletromagneto atrai os fluidos positivos e repele os íons negativos. Pica-Pau constrói uma cadeira elétrica e submete Minnie a uma descarga elétrica gigantesca. Pica-Pau então ele pode responder por lesão corporal qualificada por meio cruel, que está no parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal. Por ele ter utilizado esse meio cruel, que seria essa descarga elétrica intensa, a pena para esse crime aumenta para 2 a 8 anos. E essas são apenas alguns dos inúmeros casos de lesão corporal que esse pássaro biruta cometeu. Sério, se colocássemos todos, o vídeo teria pelo menos umas 10 horas. E é aquela história, quem é capaz de lesionar o outro é capaz de fazer coisas ainda piores. E aqui estamos nas maiores atrocidades cometidas por Pica-Pau. Em um dos episódios, vemos Pica-Pau dirigindo tranquilamente até que seu carro fica sem gasolina. Sem dinheiro para abastecer, ele decide ir até um ferro velho com uma ideia nada honesta. Ele tenta furtar combustível dos carros que estão abandonados no local. No entanto, sem sucesso em suas tentativas, ele resolve partir para algo ainda mais ousado: retirar gasolina de uma viatura policial. O que ele não esperava é que dentro dessa viatura tivesse um policial. Roubando gasolina, é?
Surpreendido, o Pica-Pau acaba danificando a viatura e, na tentativa de escapar, agride o policial com várias bicadas. A perseguição que se segue é totalmente caótica, levando a um acidente fatal que resulta na morte de ambos. Primeiramente, Pica-Pau tentou furtar a gasolina dos veículos, incluindo uma viatura. Como o crime não se consumou, ele poderia responder por tentativa de furto. A pena para esse crime vai de 1 a 4 anos de reclusão. É importante lembrar que, como o Pica-Pau danificou a viatura policial, ele poderia responder também por dano qualificado contra patrimônio público, cuja pena é de 6 meses a 3 anos de detenção. E ao agredir o policial para evitar sua prisão, Pica-Pau cometeu o crime de resistência, cuja pena é de 2 meses a 2 anos. E claro, o crime mais grave, homicídio culposo. Se sua fuga causou o acidente fatal, ele poderia ser responsabilizado por homicídio culposo com pena de 1 a 3 anos de detenção. E pode ter certeza que essa também não foi a única vez que Pica-Pau desfaleceu alguém. No episódio Pica-Pau, o Pirata, vemos que Zeca Urubu é um pirata procurado e há uma recompensa por sua captura. Pica-Pau, motivado pelo prêmio, vai até o navio do Urubu. Levante as mãos ou te arrebento a cuca! Após uma intensa batalha, Pica-Pau engana Zeca Urubu ao entrar em um barril, levando a acreditar que ele estaria dentro de outro. No entanto, o barril que Pica-Pau faz Zeca Urubu pegar estava na verdade cheio de pólvora. De maneira premeditada, Pica-Pau cria um rastro de pólvora no chão e, sem qualquer escrúpulo, acende um fósforo, causando uma grande explosão que leva Zeca Urubu à morte. Como o Pica-Pau age com a intenção clara de eliminar Zeca Urubu, utilizando um meio totalmente cruel que é a explosão, o crime pode ser enquadrado como homicídio qualificado, artigo 121, cuja pena varia de 12 a 30 anos de reclusão. Vale comentar também que ao utilizar a pólvora para causar uma explosão, Pica-Pau também pode ser enquadrado no crime de explosão dolosa, que está no artigo 251, com pena de 3 a 6 anos de reclusão. E essa não é a primeira vez que Zeca Urubu vai a óbito por causa de Pica-Pau. No episódio Pica-Pau Xerife, a cidade está cansada de Zeca Urubu. Botarei o Zeca Urubu pra fora desse território. Vocês vão ver. Com isso, Pica-Pau, sendo a autoridade máxima da cidade, deve lidar com esse problema. Ao longo do episódio, vemos diversas atitudes de ambos para ganhar um embate. Porém, em um determinado momento, Zeca vai parar na chaminé do bar. Pica-Pau, com a intenção de conter o bandido, dá uma pasada em sua cabeça. Até aí tudo certo, Zeca Urubu não apresentava mais nenhuma ameaça. Porém, Pica-Pau acaba se excedendo e joga dinamites no forno em que Zeca Urubu estava, causando mais uma explosão e levando novamente o Urubu a um lugar melhor. Ou talvez não. O crime pode ser tipificado no artigo 121 como vimos. Por causa do meio cruel, nós estamos novamente diante de um homicídio qualificado, que vai garantir no mínimo 12 anos a Pica-Pau, sendo no máximo. No final das contas, Pica-Pau pode até parecer um personagem carismático e engraçado, mas se suas aventuras acontecessem aqui no Brasil, ele teria muitos problemas com a lei. Analisando todos os crimes cometidos, considerando suas respectivas penas previstas no Código Penal brasileiro e no Código de Trânsito, temos os seguintes resultados. Pica-Pau teria uma incrível pena mínima de 52 anos. Como pena máxima, ele teria que ficar atrás das grades por 181 anos. Mas vale lembrar que a pena máxima que alguém pode cumprir aqui no Brasil é de 40 anos, ou seja, se nosso pássaro encrenqueiro fosse julgado no Brasil, ele poderia passar até 4 décadas atrás das grades. E se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva e principalmente deixe o próximo personagem que nós devemos analisar sob a ótica do Código Penal brasileiro. Muito obrigado e até a próxima.